Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? E deixar aqui para a nossa meditação no livro de último capítulo do livro de São João, que é o capítulo 21, onde Jesus se encontra, né, com os discípulos na praia, no mar de Tiberíades. E Jesus pergunta para Pedro, né? Muitos ouvem falar de Pedro, faz comentários sobre Pedro, né? Ele é muito mencionado ali no Novo Testamento, mas fazem comentário a fim de acusar Pedro de várias formas, né? Pedro negou Jesus, Pedro desobedeceu cortando a orelha de Malco, e Pedro fez isso, Pedro fez aquilo, mas quase ninguém fala das qualidades de Pedro. Aquele que eu e você, que somos cheios de falhas, nós não damos nada por ele, aquele que Jesus quer usar. Assim foi Pedro. Quantos que devem ter comentado, né, as falhas de Pedro? Mas muitos daqueles que comentaram, Deus fez o contrário. Eles comentarem como Pedro foi usado na mão de Deus. Jesus perguntou para Pedro, ainda no capítulo 21, Pedro, amas-me? E ele disse, sim, Senhor. E Jesus tornou a perguntar pela segunda vez, Jesus já tinha ressuscitado, Pedro, amas-me? Simão, filho de Jona, amas-me? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, as duas vezes ele disse para Jesus que amava. A terceira, além do sim, ele disse, Senhor, tu sabes. Ou seja, o Senhor conhece meu pensamento, o Senhor conhece o meu coração. E Deus, o Senhor Jesus, olhou para Pedro e viu que verdadeiramente Pedro já estava convertido. Então Jesus, quando ele disse, tu sabes, Senhor, ele disse, Pedro, apacenta meus cordeiros. Jesus estava preocupado com os cordeiros, com a multidão que ele já havia, né, pregado, aquela multidão que já havia reconhecido o Senhor Jesus como único e poderoso Salvador. E Jesus teve preocupação com aquele povo e disse, Pedro, então apacenta meus cordeiros. Prontamente, Pedro pegou a responsabilidade de conduzir aquele povo na direção certa, na direção do céu. Pedro estava disposto a trabalhar, já que Pedro foi convertido verdadeiramente. E Jesus sabia disso. E Jesus colocou a palavra do Senhor, diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o versículo 15, que diz assim, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, entre parênteses está escrito, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. E Pedro disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque era contado com um de nós e participou deste ministério. E Pedro ali, olha, irmãos, ele lembrou das palavras do Senhor constantemente. Apacenta meus cordeiros, Pedro. E Pedro pegou a responsabilidade.
e foi ali o pastor de muitas ovelhas. Aqui está dizendo que 120 pessoas estavam ali naquele lugar. No dia de Pentecostes, já fala no capítulo 2, onde ali foi feito aquele avivamento. E a palavra do Senhor diz que quase 3.000 almas foram salvas pela pregação de Pedro. Já no capítulo 4, e todos falavam em línguas. E muitos ali se perguntavam como podem esse povo falar em línguas, são todos judeus. E a palavra do Senhor, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: o apóstolo Pedro, em uma de suas grandes pregações, ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Só Jesus, ele pregou que para o povo que em nenhum outro há salvação, nem debaixo do céu, nem em cima da terra. Nenhum outro nome seria dado a outro, porque só o Senhor Jesus salva. Só Ele é o Senhor, só Ele tem o poder no céu e na terra. Esse foi o Pedro criticado. Você está criticando alguém, está duvidando da salvação de alguém? Você está criticando, você está na dúvida se a pessoa vai se converter ou não? Isso é obra para Deus, a conversão. Deus vai tocar no coração. Se tem alguém, né, no tipo de Pedro, ou pior, que é o apóstolo Paulo, que perseguiu o povo de Deus, quantos foram mortos ali por Paulo, né? Teve parte ali na morte de Estevão. Mas é esse que Jesus queria converter. Vai, Ananias, à casa de Paulo, à casa de uma pessoa, ele, na rua direita, ele está cego. Você vai ali orar por ele. Senhor, mas este homem muitos males tem feito os teus santos. Vai, Ananias, porque esse é um dos meus escolhidos. E o homem não vê como Deus vê, somente Deus vê o nosso interior, o homem vê só o exterior. Vai que ele será muito útil na minha obra. Se fossem olhar para os defeitos de Paulo, de Pedro e de muitos outros, a gente não teria a fé que nós temos hoje. Nós cremos que, ainda que o pecador seja assassino, seja ladrão, prostituto, não importa o tipo de pecado, Deus tem poder para salvar ele também. Se ele mandou ir, vai, nós vamos. E vamos dizer, Senhor, vai preparando o coração, porque Deus quer almas. Jesus está voltando. Na pregação de Pedro, quase 3.000 almas salvas. Que coisa maravilhosa! Quando nós fazemos a obra de Deus e reconhecemos que ninguém é melhor do que ninguém, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Então, se Deus mandou, você vai. Deus te ama. Nós estamos aqui para cumprir o ID de Jesus. E Ele tem pressa, porque Jesus está voltando. E Ele quer achar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Vamos começar pela nossa vizinhança, né? Nós não podemos estar cultuando ainda, né, na igreja, mas podemos em nossa casa, igual que eu fiz. Cheguei na sacada e pregamos eu e meu esposo. Colocamos a caixa de som e falamos sobre a palavra. Fizemos oração e avisamos as pessoas, algumas famílias, que a gente ia fazer um barulhinho ali, mas que não seria por muito tempo.
E eu tenho certeza porque algumas vizinhas já entraram em contato comigo pelo WhatsApp, dizendo que palavra linda, como eu senti bem com aqueles louvores. Irmão, isso é para a glória do nome do Senhor. Se eu não fizer e você não fizer, quem vai fazer? Tá parada as coisas, irmã Vera, as igrejas estão fechadas, nem todas. As igrejas somos nós. O templo pode estar fechado. O homem pode ter parado, tá? A nossa caminhada para o templo. Mas dentro de casa nós continuamos sendo igreja. A igreja do Senhor começa dentro da nossa casa. Nós agora estamos com mais tempo de orar dentro de casa, ler a palavra, ouvir louvores. Eu no meu tecladinho ali, dando uns treinos para fazer sempre o melhor para Deus, tá? Eu pensei assim, eu estou bem gripada, mas eu estou melhor hoje. Mas eu não vou deixar de levar o evangelho do Senhor, né? Porque muitos vão ouvir, irmãos. Por mais que eu pense que não, que poucos vão ouvir, mas só Deus faz a obra. Deus vai enviar a pessoa para ouvir esta palavra. Não é tempo de ficarmos de braço cruzado. Jesus está voltando. Jesus nos ama. Ele ama o pecador. Porque nós não vamos pregar para ele. Nós não vamos levar as boas novas para eles enquanto Jesus não vem. Porque senão será cobrado de mim e de você. Esta obra é para nós fazermos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Te dê um final de semana abençoado. Hoje é sábado, dia 28 de março de 2020. Que o Senhor Deus continua nos usando, irmãos, tá? Para fazer o ID de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor na terra, mas dentro de pouco tempo nós seremos o povo de Deus no céu. Amém? Vamos ganhar alma para o reino. Bom, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, tá? Compartilha esse vídeo, deixa seu like aí. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, é Missionária Vera Fonseca do Amaral, ok? Um abraço para vocês e continuo dizendo, você é alvo da minha oração, ok? Ainda que eu não sei teu nome, mas Jesus sabe. Eu falo, Senhor, todos que estão assistindo, que já assistiram, que vão assistir meu vídeo, Senhor, entra com providência na vida deles, Senhor. O Senhor sabe o que eles precisam. Amém? Fique na paz, que Deus continue te abençoando e te guardando. Em nome de Jesus.